A pureza absoluta e a perfeição, portanto exatamente o divinal, exclui uma descida à matéria. A diferença é grande demais para que seja possível qualquer ligação direta, sem que se levasse em conta os elos necessários condicionados pelas espécies enteais e materiais, que se encontra de permeio. Levar em conta esses estágios de passagem só pode efetuar-se pela encarnação, como se deu com o Filho de Deus. Mas como este regressou ao Pai, portanto a sua origem, agora também se acha outra vez na divindade, e justamente por isso se encontra separado do que é terreno. Uma exceção a tal respeito significaria um desvio na vontade criadora de Deus e, por sua vez, evidenciaria uma falha em sua perfeição. Como a perfeição é, porém, inseparável da divindade, não resta nenhuma outra possibilidade a não ser admitir também que a vontade criadora é perfeita, o que equivale a ter que ser aceita como imutável. Se os homens fossem também perfeitos, a ordem natural das coisas condicionaria que todos deviam seguir exatamente o mesmo caminho. Somente a imperfeição pode admitir diferenças. Exatamente em cumprimento às perfeitas leis divinas é que ao Filho de Deus, depois de sua volta ao Pai, foi tirada a possibilidade de se achar pessoalmente na matéria, isto é, de descer à terra, a não ser com a encarnação, de acordo com as leis da criação. Por tais razões, deve toda e qualquer adoração divina a um objeto material na terra equivaler à violação da lei suprema de Deus, porque apenas ao Deus vivo, unicamente, devem ser prestadas honras divinas. E Deus não pode estar na terra justamente por causa de sua divindade. Por sua vez, devido também à perfeição de Deus em sua vontade criadora, o corpo de matéria grosseira do Filho de Deus tinha que ser puramente terreno, não devendo, portanto, ser designado nem visto como divino. Tudo quanto se apresentar em desacordo com isso demonstra logicamente a presença da dúvida na perfeição absoluta de Deus e deve, por conseguinte, ser também falso. Constitui incontestavelmente a medida infalível para se avaliar a verdadeira crença em Deus. Outra coisa se dá com o puro simbolismo. Cada símbolo preenche sua finalidade favorecendo, enquanto for visto seriamente como tal. Sim, pois sua contemplação ajuda bastante muitos homens a um recolhimento maior e mais concentrado. Muitos têm facilidade maior contemplando os símbolos de sua religião, em dirigir, sem desvios, seus pensamentos ao Criador, não importando o nome mediante o qual ele lhes é compreensível. Seria falso, por conseguinte, duvidar do elevado valor das práticas religiosas e de seu simbolismo. É indispensável então só que não se chegue à prática direta e à adoração de objetos.
Mensagem do Graal na Luz da Verdade de Abdrushim, volume 2, dissertação 43. Eu sou o Senhor teu Deus. Sites www.mensagemdograal.com.br, www.graal.org.br. A pureza absoluta e a perfeição, portanto exatamente o divinal, excluem uma descida à matéria. A diferença é grande demais para que seja possível qualquer ligação direta, sem que se levasse em conta os elos necessários condicionados pelas espécies enteais e materiais que se encontram de permeio. E vai enquanto esses estágios de passagem só pode efetuar-se pela encarnação, como se deu com o Filho de Deus. Como este regressou ao Pai, portanto à sua origem, agora também se acha outra vez na divindade, e justamente por isso se encontra separado do que é terreno. Uma exceção a tal respeito significaria um desvio da vontade criadora de Deus e, por sua vez, evidenciaria uma falha em sua perfeição. Então é isso a questão, que Deus não pode descer aqui na Terra, sejam as hóstias. Agora, eu penso que isso pode ser possível em ocasiões especiais espiritualmente. E isso é possível. Cristo, por exemplo, se aproximar aqui das criações materiais, sem se encarnar na Terra. E isso é possível. Eu penso que é possível, porque a pátria de Jesus Cristo é o reino divino. Ele fica ao lado do Pai. Então Deus destinou Jesus Cristo como rei e sacerdote supremo do reino divino, da esfera divina. E então ele veio pela primeira vez aqui na Terra, em missão especial, para que a humanidade pudesse encontrar novamente o caminho que ela se desviou para as trevas. Por quê? Porque já fora previsto há 6.500 anos, desde a construção da Grande Pirâmide, que a Terra passaria por um severo juízo. E a humanidade estava se desviando de tal forma da vontade de Deus que quando chegasse esse juízo, todos os seres humanos já poderiam estar perdidos, vamos dizer assim, perdidos espiritualmente. E então a missão de Jesus foi justamente essa. Foi uma missão especial. Ele mesmo pediu ao Pai para vir até os seres humanos. E o Pai o autorizou. Agora, a outra questão é unicamente pela palavra dele que poderia, ou seja, vivenciar a doutrina dele, de Cristo. Mas não que ele viesse aqui para ser crucificado, como a alucinação de muitos, da maioria, né, dos denominados, autodenominados cristãos,
Dizem que o cordeiro teria que sangrar, derramar o seu sangue para, para nos salvar. Não é isso, isso aí é uma visão distorcida. Porque unicamente a vivência, vivenciar a palavra dele poderia nos salvar. Unicamente isso. Então a visão distorcida dos autodenominados cristãos, eu sempre falo autodenominados porque na verdade não é. Não tem ninguém mais longe de Cristo, da verdade, do que os autodenominados cristãos. Cristãos justamente pela presunção dos absurdos que eles acreditam. Então, eu me considero cristão, mas um verdadeiro cristão, porque eu me esforço em compreender corretamente a palavra viva de Jesus. Certo? Os autodenominados cristãos eles estão adquirindo para si um karma violentíssimo, porque isso é mais uma presunção. Cegamente eles dizem isso e são os que mais pecam contra Deus, justamente pelos os seus absurdos, né? Então, como nenhuma outra religião, aqui muito foi dado, muito será exigido. Quando se tem a doutrina de Cristo, irmãos, tem que ter responsabilidade, tem que vivenciar corretamente. E desde o falecimento dele, a doutrina dele foi seguidamente desfigurada. A princípio até pelos próprios discípulos, que não compreendiam exatamente a palavra dele. Muitas coisas, talvez a maioria das palavras de Cristo foi mal compreendida e retransmitida. Outro detalhe é a questão da fantasia humana, né? Imaginação, que, que deturpa conceitos e, e também muitas do que foi dito nos evangelhos não corresponde à verdade, né? Marcos, por exemplo, ele viveu pouco momentos assim com Jesus. Ele não era que nem os outros discípulos que o acompanhavam. Mas ele procurou ser criterioso para retransmitir o que ele sabia, o que ele ouvia e o que de fato era verdadeiro, né? Agora, Lucas, por exemplo, ele não chegou a conhecer Cristo. O Lucas era um médico grego. Ele, ele transmitiu muitas coisas que ele ia acolhendo informações sobre Cristo, pessoas falavam, e as pessoas, vamos supor, têm a língua solta, vamos dizer assim. Falam conforme a visão e não necessariamente mentem deliberadamente, mas a fantasia humana. Um relato real é muito difícil ter. Aliás, como tem até a questão de quando se faz julgamento, né? Procura-se os depoimentos ser bem criteriosos quanto ao relato das testemunhas, né? Porque cada qual faz uma visão pessoal. Dificilmente uma testemunha dá um relato exatamente preciso do acontecimento, né? Sempre tem algo mais ou menor porcentagem distorcido da realidade. Então, isso tem que ser muito severo, né? Quando se quer retransmitir um acontecimento que nós vivemos, né? Começa pelos princípios que ninguém é exatamente igual um ao outro.
cada qual tem uma vivência, vai uma transformação, né? Como se, por exemplo, se for houvesse um fato, um fenômeno no céu, por exemplo, de, vamos falar, um fenômeno sobrenatural que acontecesse no céu, luzes, enfim, uma aparição, cada qual vai dar a sua versão. Temos de forma, cores, também conforme a sua cultura, a sua cultura, religião, né? Então, é como se diz, por exemplo, os acontecimentos são fixos, é uma realidade, mas a interpretação de cada um eles são diferentes. Em tudo. Vamos supor um compositor clássico, tal. Escreveu partitura lá, está registrada a partitura, mas cada intérprete, né? Músico, intérprete, sempre coloca sua visão, a sua pessoalidade, por mais que ele queira transmitir o que o compositor escreveu. Sempre tem interpretação. As pessoas que são especialistas, enfim, ou então ouvintes de música clássica, por exemplo, estou falando no caso de música clássica, vão perceber a diferença, por exemplo, de uma interpretação, por exemplo, de uma, vamos falar, a Quinta Sinfonia de Beethoven, que talvez seja a mais famosa Sinfonia de Beethoven. Quem tem um ouvido treinado vai perceber as minúcias de uma interpretação de uma orquestra para outra, né? Vamos dizer assim, de um regente para outro, né? Então, porque vão se percebendo muitas diferenças. Então, quando como por exemplo as cores, né? O azul é um tipo de radiação, ela é fixa, vamos dizer assim, mas como cada pessoa sente o azul é diferente. É, e como se diz, por exemplo, se a pessoa, todos vão identificar, né? Se não for daltônico, coisa e tal, a cor azul, tá? Todas as pessoas vão indicar, essa aqui é azul. Mas isso não está provado o que a pessoa interpreta como azul. A visão pessoal dela, interior, é diferente, uma da outra. Como o som. É, então tem toda essa questão da personalidade. Isso estamos falando de quando a pessoa é, vamos supor, rigorosa, quer dizer, ela seja honesta, né? Enfim, ela sempre vai ter essa interpretação pessoal. Agora, não estamos nem falando dos fantasistas, dos mentirosos, né? Então é essa questão. Então, em relação às crenças, às religiões, é preciso ser muito, muito rigoroso, porque para não pecar mais do que já está se pecando, né? Então, no caso de Cristo, exatamente isso. Falam absurdos sobre Cristo. Como, por exemplo, que o cordeiro tinha, para cumprir sua missão, tinha que sangrar. Ele tinha que derramar o seu sangue. Isso é um absurdo. Foi um assassinato. Finalmente, um assassinato. Independente. O Cristo aceitou a morte, mas não que ele tinha que vir aqui na Terra para ser crucificado. Jamais. Isso é totalmente contra a justiça divina, a justiça de Deus. E ninguém pode saudar os pecados dos outros. Cada, cada alucinação que o cristão fala, como que fala? É, o, o preço já foi pago, que já está tudo saudado, né?
com a morte de Cristo? Jamais. Né? Quando Jesus fala para perdoar, né? É os pecados que foram cometidos contra ele. Né? Que isso se pode perdoar. Porque a vítima tem condições de perdoar o que o outro fez de mal. Isso é o único perdão que pode ser concedido. Ninguém, nem Deus pode perdoar pecados de ninguém. É o próprio pecador que tem que se purificar nas leis da criação, nas leis perfeitas. Quando Jesus fala que seus pecados estão perdoados, é porque ele via que aquela pessoa, ela já, com a sua vontade, ela já estava para o caminho da vontade de Deus. Então ela saiu daquele caminho do pecado e entrou para o caminho da vontade de Deus. Então ele via, não, essa pessoa já mudou o caminho, com a influência dele pessoal, lógico. Né? Então essa pessoa tomou consciência e já mudou o seu caminho. Então os seus pecados estão perdoados. Porque aquele caminho que a pessoa passou a seguir, ela receberia o perdão. Como houve o episódio do ladrão na cruz que reconheceu Cristo. Possivelmente ele já estava próximo à morte, né? O ladrão. Então, momentos antes de ele morrer, ele olhou, certamente ele já viu a pomba sagrada e percebeu que era o Filho de Deus. Então, ele percebeu que Jesus estava morrendo inocentemente. Então, ele reconhecendo o Filho de Deus, ele falou assim, Senhor, eu estou aqui morrendo porque eu sou pecador, mas você é inocente. Então pediu, Senhor, lembre-se de mim quando, quando você estiver no paraíso. Então Jesus falou assim, ainda hoje, né? Você já estará no paraíso, porque com aquele reconhecimento, o ladrão saudou seus pecados, ele se direcionou. E tem, lógico, a influência do Filho de Deus, né? Direta, né? Que possibilitou isso. Então Jesus regressou ao Pai. Ele atua lá. Agora, o que é possível, ele vinha assim espiritualmente. Mas isso eu penso que é em ocasiões especiais. Então, isso é um pensamento. É possível que agora, no juízo final, Jesus esteja novamente ele tenha saído do reino divino e pode estar novamente na criação espiritual. E até nos reinos materiais, né, de matéria mediana, porque os reinos materiais se dividem em matéria fina e em matéria grosseira. Nós estamos na matéria grosseira. A matéria fina é onde procede a nossa alma, nossas almas. E a matéria grosseira, tanto a matéria fina como a matéria grosseira, tem 3 divisões. A parte mais densa, a mediana e a mais sutil. Por exemplo, os nossos corpos astrais são da matéria mediana, grosseira mediana. E, enfim, eu penso que é possível que Jesus, nessa época, possa estar na matéria fina, por exemplo, atuando excepcionalmente. É possível. Agora, a criação espiritual, quem é responsável é o Espírito Santo, que é Emmanuel, o Filho do Homem. Então, essas questões só podem ser esclarecidas com a nova palavra de Deus, que é a palavra do Filho do Homem, que é a mensagem do grau na luz da verdade.
justamente hoje, né, vamos dizer, os cristãos são muito mais pecadores do que foram os judeus naquela época, que não reconheceram Jesus. Porque hoje existem todos os meios disponíveis para a compreensão. A escrita, enfim, a divulgação do conhecimento. E isso significa que houve uma má interpretação das palavras de Cristo com relação ao Filho do Homem. Jesus falava na terceira pessoa, quando o Filho do Homem vier. Não disse, quando eu voltar. Ele nunca disse isso. Ele não disse que ele ia se encarnar novamente na Terra. Ele fez a promessa da vinda do Filho do Homem, do Espírito Santo, que se encarnaria na Terra. Que é justamente Emmanuel Abdurchim, autor da Mensagem do Graal. Então essa é a nova palavra dele. Então o não reconhecimento dele em vida mostra quão distantes os denominados cristãos estão hoje da verdade. E é aquela mesma situação. Aqui muito foi dado, muito será exigido. Como a perfeição é, porém, separável da divindade, não resta nenhuma outra possibilidade a não ser admitir também que a vontade criadora é perfeita, o que equivale a ter que ser aceita como imutável. Se os homens fossem também perfeitos, a ordem natural das coisas condicionaria que todos deviam seguir exatamente o mesmo caminho. Somente a imperfeição pode admitir diferenças. Exatamente em cumprimento às perfeitas leis divinas é que ao Filho de Deus, depois de sua volta ao Pai, foi tirada a possibilidade de se achar pessoalmente na matéria, isto é, de descer à terra, não ser com a encarnação, de acordo com as leis da criação. Portanto, quando se fala também da volta de Cristo, pode ser interpretada também como a volta das leis de Deus, da vontade de Deus presente na terra. A volta de Cristo, a volta da perfeição, do amor de Cristo aqui na terra. Porque isso não existe. Né? Só através do juízo final, com o reino do milênio, poderá surgir. Porque o pecado não vai ser, depois do juízo final, não vai ser mais admitido na terra. Em nenhum lugar da criação. Então, agora é o rigor. É o rigor da lei. Então, será separado o joio do trigo. Aqueles que ainda merecem uma oportunidade de pedirem por isso poderão encarnar em outros planetas, assim, com a mesma maturidade que existe, né, na Terra, que é um planeta que já abriga seres humanos há 3 milhões de anos, espíritos humanos, né, em desenvolvimento. E aqueles que, se forem considerados joio, serão dissolvidos do seu corpo espiritual, construído erradamente, no inferno, nos funis de decomposição, a morte espiritual, para ser libertado daquela semente espiritual que é propriedade de Deus. Aí volta para o paraíso, mas no estado inconsciente. Isso se dará sob 1000 sofrimentos. Por tais razões, deve toda e qualquer adoração divina a um objeto material na terra equivaler à violação da lei suprema de Deus, porque apenas ao Deus vivo, unicamente, deve ser prestadas honras divinas, e Deus não pode estar na terra justamente por causa de sua divindade.
É justamente isso, colocar qualquer objeto e, e achar que aquilo tem algum poder. Então, depois fala sobre o simbolismo. O simbolismo é possível se colocar um símbolo de uma religião, ou então talvez uma mandala, como representação do universo, enfim, para se concentrar, sim, mas não esperar um poder naquele objeto. Isso não. Né? Estátuas de santos, tudo, né? Rezar. Né? Eu acho que não tem isso não tem nenhum sentido. Você tá idolatrando, né? Imagens, né? Idolatrando pessoas. E o próprio culto de Maria talvez seja pode-se dizer que hoje é a maior idolatria que existe na Terra, né? O culto de Maria de Nazaré e a imagem. Ela que foi um simples espírito humano como qualquer um de nós. Ela foi imensamente agraciada por poder formar o corpo terreno de Cristo, mas não que ela seja a mãe de Deus. Isso não tem nenhum sentido. Isso aí é tudo restrição humana, ganância, presunção, vaidade, todos os pecados humanos que falam dessas aberrações, vamos dizer assim. Por sua vez, devido também à perfeição de Deus, em sua vontade criadora, o corpo de matéria grosseira do Filho de Deus tinha que ser puramente terreno, não devendo, portanto, ser designado nem visto como divino. Para a encarnação, Jesus Cristo tinha que submeter a todas as leis terrenas. Então, o corpo terreno dele tinha que ficar aqui, ele teve que ter uma geração terrena. O pai dele foi Creolos, centurião romano. O corpo terreno dele foi ocultado por José de Arimateia. Eu até fiz uma teoria que o corpo terreno de Cristo está no fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. É só quem quiser um dia fazer uma investigação científica, né, que é arqueológica, já está lá, estou indicando. Para mim é praticamente certeza. Eu já fiz minhas pesquisas, estudei muito sobre isso. Tudo quanto se apresentar em desacordo com isso demonstra logicamente a presença da dúvida na perfeição absoluta de Deus, que deve, por conseguinte, ser também falso. Constitui, contestavelmente, a medida infalível para se avaliar a verdadeira crença em Deus.